Gente, depois desse louvor todo, né? A gente fica até pensando assim, nem precisaria mais, né? E assim, a Carol falou aqui, né? Dos anjos cantando, né? O tempo todo, santos, santos, santos. Se a gente continuasse, e olha que nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas nós poderíamos continuar cantando santos, santos. Que bom, né? Que nós temos essa oportunidade de antever, ou de viver um pouco daquilo que viveremos no céu com o Senhor, junto com os anjos, junto com eles, formando o coro deles, santo, santo, santo. Sensacional, gente. Muito bom demais. Nós temos essa oportunidade de louvar, essa oportunidade de estarmos aqui juntos em comunhão, cantando, louvando ao Senhor. E nós também depois tivemos essa palavra aqui, o arrependimento. O pastor vem ler o Salmo 32, que fala que o arrependimento é a fonte da nossa conexão com o Senhor. E nós vamos conversar um pouquinho sobre, talvez o que a gente estava programando, ele se torna como um complemento de tudo que nós vimos agora, em termos do nosso louvor, da nossa posição diante do Senhor, e depois, de novo, a nossa posição como filhos de Deus, arrependidos, dependendo e precisando do perdão do Senhor. Que a gente consiga tirar essa carga toda do perdão, do pecado, e através do arrependimento a gente possa ser transformados pelo Senhor. Gente, parece que as coisas estão andando, mas hoje é 27 de outubro. Quantos domingos faltam para o final do ano? 9 só. Gente, já está acabando o ano. Mais 9 domingos, nós estamos em 2025. E quando a gente fala em mudança de ano, a gente acredita que todos nós aqui, a gente se acaba fazendo planos, a gente cria expectativas, a gente faz sonhos, o que vou fazer ano que vem, como eu vou fazer, eu vou fazer isso, ano que vem eu vou tomar essa posição, ano que vem eu vou fazer aquilo outro. E muitas dessas coisas que a gente se programa para fazer, muitas dessas coisas que a gente tem a intenção de fazer, infelizmente, fica somente no campo das intenções. E aquela nossa vontade, esse ano vai, acaba não fazendo. Acaba não acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes as coisas não evoluem. Porque muitas vezes as coisas não se realizam. Ou quase nada daquilo que a gente sonha, dos nossos planejamentos, das nossas perspectivas, as nossas expectativas acontecem. Por que será? Porque nós não tomamos posicionamentos. Porque muitas vezes nós não tomamos posicionamentos. E o posicionamento tem a ver com escolhas. Alguém de vocês sabe quantas escolhas nós adultos fazemos num dia só? Gente, tem estudo científico que diz que nós fazemos 35 mil escolhas por dia. Quantas escolhas você já fez hoje? Você estava deitado, você escolheu levantar. Quando você se escolheu se espreguiçar na cama, você escolheu se espreguiçar sentado ou em pé. Você escolheu levantar, colocar o chinelo ou foi descalço. Você escolheu lavar o rosto ou não. Você escolheu, como eu, assim, sair de fininho da cama para não acordar o outro. Né? Eu sempre faço assim, né? Sair de fininho para não acordar a Estherzinha. São escolhas que a gente faz. E essas escolhas, muitas vezes, elas são assim desse campo trivial, muito simples, as coisas que a gente escolhe, o que vai comer, como é que vai fazer, que roupa vai colocar, né? As meninas, que cor de batom que vai pôr, qual é o tipo, qual é o brinco. E são muitas escolhas, mas tem escolhas importantes também na nossa vida. Escolhas importantes, eu vou ou não vou gastar um tempo com o Senhor, no relacionamento com Ele? Eu vou ou não me comportar bem no trânsito? Eu vou ou não ser uma testemunha no trabalho onde eu estou? Eu vou ou não me relacionar bem com meu cônjuge, com os meus filhos?
Eu vou ser amoroso ou não? Tudo isso faz diferença no nosso posicionamento. Mas para que essas nossas escolhas, para que nossos comportamentos, eles se tornem um hábito na nossa vida, não é fácil, né? Se você quiser assim, eu vou a partir de agora, vou acordar às 6 da manhã. Gente, primeira semana, 10 dias, você está quebrado. Mas aos poucos você vai se acostumando. Então um comportamento ou uma escolha que você faz, ela se torna um hábito depois de 10, de 20, algumas coisas de 30 ou de 40 vezes que a gente faz. Isso se torna um hábito. Aí a pergunta: e quando se trata de questões espirituais? A gente também deixa rolar e fica só no campo das intenções? Será que a gente deixa só na expectativa, na perspectiva, no sonho, no projeto? Segunda-feira eu começo a orar, segunda-feira eu começo a ter um relacionamento com Deus? Não, é amanhã. Mas amanhã é feriado. Amanhã não vai dar, terça-feira. Como é que é o nosso comportamento? E é por isso que eu queria conversar um pouco hoje sobre posicionamento. Queria conversar sobre posicionamento, porque o posicionamento cristão, ele não se manifesta somente através da nossa crença, mas ele se manifesta nas escolhas que nós fazemos todos os dias. Assim que se manifesta o nosso posicionamento cristão. Eu queria ler com vocês um texto lá de Filipenses 4. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Só 2 versículos, gente. Paulo estava escrevendo essa carta para um grupo de cristãos que ele tinha ensinado algumas coisas. E olha o que ele diz para esse povo. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e a paz estará com vocês. Prestaram atenção? Aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Paulo queria que aqueles cristãos de Filipos vivessem como ele tinha ensinado, mas vivessem na prática a forma como Paulo tinha ensinado para eles, dentro do seu bom exemplo. E como é que era esse comportamento de Paulo? Paulo era um bom exemplo para eles, será? Na mesma carta de Filipenses, um pouco antes, capítulo 3, Paulo dá uma descrição de quem ele era. Ele faz uma autobiografia pequenininha de quem ele era e diz assim, ó: eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça na lei, irrepreensível. Gente, antes da conversão, quando era Saulo, Paulo já era um homem obstinado, firme, seguidor da lei, tomava posição. Ou seja, Saulo, mesmo não sendo cristão, ele vivia de acordo com aquilo que ele acreditava ser a verdade. Ou seja, Saulo tinha um posicionamento. E esse posicionamento de Paulo tão firme gera nele a ousadia de lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja o caráter de Paulo, a ousadia de Paulo dizer: imitem a mim porque eu sou imitador de Cristo. Agora a pergunta que fica para nós: as nossas ações, os nossos comportamentos, pelas nossas ações e comportamentos, nós podemos dizer
para o nosso filho, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Eu consigo fazer isso? Eu tenho essa capacidade de fazer? E se eu não tenho, por que eu não tenho? Seja por palavras, por atitudes, por comportamentos, aonde quer que vamos, nós precisamos buscar sermos imitadores de Cristo. Mas para isso a gente tem que ter posicionamento. A gente tem que se posicionar para que os outros coloquem em prática aquilo que eles veem na gente. Sabe que o que meu filho vê em mim, ele pode replicar na vida dele? Sabe que o que meu pai vê em mim, ele diz, pois, criei bem esse menino? Sabe que meus vizinhos veem meu comportamento e falam assim, sabe, aquela família faz diferença, o nosso relacionamento dentro de casa, nosso comportamento é igual os outros vizinhos todos. Sabe que lá no meu trabalho, na minha faculdade, as pessoas olham para mim e dizem, essa pessoa tem um comportamento diferente, ele tem um relacionamento diferente, o que ele tem de diferente que chama atenção? Imitador de Cristo. E essas nossas ações do dia a dia no mundo natural, elas influenciam o mundo espiritual. E vice-versa. E a Bíblia ensina para a gente, mostra para a gente algumas pessoas da Bíblia que tomaram uns posicionamentos importantes. Davi é um personagem bíblico e ele toma posicionamento de muitas formas. Mas tem uma história de Davi que parece coisa de criança, mas que eu gosto muito, a história de Davi com Golias. Eu gosto muito dessa história porque Davi toma 3 posicionamentos fantásticos lá. Primeiro, quando ele chega no acampamento em que Golias está confrontando o exército de Deus, ele começa a perguntar aí o que está rolando, o que está acontecendo, o que aconteceu, quem é esse cara? E eles dizem quem é, papá. Aí quando ele chega na frente de Saul, aliás, antes de chegar na frente de Saul, ele quando escuta a conversa, olha a pergunta que ele faz. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quer dizer, não é quem é esse forte, quem é esse... Não, quem é esse circunciso que está ousando enfrentar quem? O exército do Deus vivo. Posicionamento dessa forma, por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. O segundo posicionamento é quando ele está na frente de Saul, aí ele diz assim, teu servo, Davi falando dele, tomava conta das ovelhas, isso está lá em Gênesis 17. Aliás, desculpa, 1 Samuel, ainda bem que o pastor Sérgio está aqui para me ajudar, hein? 1 Samuel 17, diz assim, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo tomava conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar um leão e quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos dos filisteus. Quem Davi estava dizendo que ia matar Golias, que derrotar Golias? O Senhor. Ele estava dizendo, esse homem está afrontando, não está afrontando vocês, pessoas, mas está afrontando o exército de Deus vivo. Eu, quando fui afrontado, eu fui e ganhei minhas batalhas com o Senhor que me livrou das guerras. E o mais sensacional é quando ele está frente a frente com Golias. Quando ele está frente a frente com Golias, ele toma um posicionamento e diz assim, você vem contra mim contra a espada e lança, com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você com minha funda e minha pedra. Hã? Não, mas não foi a funda e a pedra que derrubou o gigante? Então, ele falou, eu vou com a funda e com a minha pedra.
Não, gente, eu vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos a quem você afrontou. Davi, ele coloca todo o embate no aspecto, ele tira do natural e ele transforma isso e leva isso para o espiritual. Ele leva para o espiritual e ele enfrenta toda a situação olhando, tirando a sua visão do mundo natural, olhando para o espiritual. E quem é esse menino? É um menino que é um simples pastor de ovelhas. Ou seja, não é pela força dele, não é pela habilidade dele. Aquela funda de Davi era potente? Era. Era forte e potente, ele era bom atirador? Era bom atirador. Mas quem proveu a força e a direção correta, direto na testa do gigante, foi o próprio Senhor. Por quê? Porque ele não estava indo pela sua própria força. Ele tinha um posicionamento no mundo espiritual com a certeza, com a ousadia, com sabendo ao certo que ele estava indo no caminho certo. Porque ele tomou um posicionamento no mundo espiritual. E não pela sua própria força, não pela sua habilidade, pelas suas ferramentas, mas porque simplesmente ele confiava no Senhor. Gente, muitas vezes nós temos ferramentas para resolver nossos problemas. Nós temos habilidade para resolver nossos problemas. E por que os gigantes continuam enfrentando a gente todos os dias? A gente continua tendo gigantes na nossa frente e a gente não consegue acabar com os nossos gigantes. Porque falta um posicionamento no mundo espiritual. Nós temos que saber que as coisas que acontecem conosco, elas têm um fundo espiritual. Tá? Nós estamos aqui dentro do nosso mundo natural, mas o espiritual está presente no meio de nós. E isso reflete nas nossas vidas. E nós temos que tomar posicionamento. Por que Davi foi o único daquele exército todo, que nem ele era guerreiro, a enfrentar Golias? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha confiança em Deus, ele tinha fé em Deus, ele tinha experiência com Deus. E quando nós temos tudo isso com Deus, nós temos a capacidade de enfrentar os nossos gigantes. Temos capacidade de garantir os nossos gigantes. Eu não quero fazer aqui um discurso que só vitória, a gente só ganha. Não, porque quando eu estou no Evangelho, me converti, me transformei, agora é só alegria, só vitória, aí eu estou indo para frente. Gente, Evangelho não é isso. Evangelho é luta, Evangelho está recheado de vitórias? Está. Mas nós continuamos tendo as nossas lutas, nós continuamos enfrentando as dificuldades. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, eu venci. Ou seja, como é que vence? Relacionamento com Deus, fé em Deus, confiança em Deus e experiência com Deus. Só fazendo um parênteses, quando o pastor Sérgio falou para mim essa palavra, eu pensei assim, eu vou falar sobre isso, eu já estava querendo fazer uma mensagem sobre isso, aí falei, legal, vou fazer. Gente, fiquei 3 dias lá, e não saiu nada. Eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, gente, tem um capítulo da Bíblia que eu estou apaixonado, Isaías 30. Eu falei, Isaías 30, um monte de mensagem, coisa boa, eu gosto demais daquele capítulo, né? Vou trabalhar em cima de Isaías 30. Gente, não deu. Depois eu entendi que essa palavra aqui de posicionamento não era para vocês, me desculpe. A gente sempre ouve, às vezes, o pastor falar aqui, essa palavra chama o meu coração, mas, gente, essa daqui eu tenho a convicção plena. Isso aqui era para mim. Deus ministrou para mim, no meu coração, até está falando para a Estherzinha, olha, era o que eu precisava e eu preciso tomar alguns posicionamentos de coisas que eu estou falando aqui. O Espírito de Deus está falando comigo, antes de falar com vocês. Me desculpe estar na frente, mas Ele está falando comigo antes de falar com vocês. Porque eu também preciso tomar alguns posicionamentos na minha vida, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. E Deus está me mostrando que eu preciso fazer isso.
A diferença entre matar ou não matar os nossos gigantes de área já não está na nossa força, na nossa habilidade, não está nas nossas ferramentas, não está na nossa inteligência, não está no nosso dinheiro, não está na nossa posição, não está no nosso network. Mas é como nós usamos as nossas ferramentas, como nós nos deixamos usar por Deus. Deus está sob o controle de tudo, gente. E é em nome dele que nós vamos alcançar objetivos. Ou seja, se nós queremos alcançar os objetivos que nós traçamos na nossa vida, aqueles objetivos que estão na intenção lá no começo do ano, ou durante o ano que você tem, a gente precisa ter um relacionamento com Deus e colocar isso diante de Deus, para que Deus venha e traga a solução para nós. Porque quando a solução vem dele, a solução vem certa, perfeita. Mas quando às vezes a gente procura, a gente fazer pelo nosso próprio caminho, pelo nosso próprio esforço, a gente sabe usar a funda e a pedra, a gente sabe, mas a gente não vai conseguir acertar o gigante na testa. E para a gente acertar o gigante na testa, nós temos que estar debaixo da orientação do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, da proteção do Senhor. E a diferença entre Davi e aqueles outros guerreiros era o seu posicionamento. A diferença era a atitude, comportamento. Gente, como é difícil isso. Tenho certeza que é difícil. E nós temos José também, gente, a história de José. Toda vez que eu leio a história de José, eu lembro assim que desde criança, quando eu li a história de José, me emocionava. Até hoje, a história de José, lendo ela toda assim, eu leio e sempre me emociona. José era um homem, já era um garoto, os irmãos chamavam ele de sonhador. Ele foi vendido por conta da inveja, ele chegou na casa de Potifar, que foi revendido para Potifar. Lá ele conquistou a confiança de Potifar, se tornou administrador de tudo, e de repente a esposa de Potifar começa a assediá-lo. Gente, é sensacional a forma como como José toma o seu posicionamento. José toma um posicionamento no mundo espiritual, gente. É fantástico. Lá em Gênesis 39, 6, ele diz assim: como eu, pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não, contra o meu Deus. Quando José tem a possibilidade de cometer um pecado de adultério e cair na conversa daquela mulher, ele não está preocupado com o trabalho dele, ele não está preocupado com a moral dele. Mas esse rapaz não gosta de mulher. Não, ele não está preocupado com o benefício próprio dele, dos prazeres carnais. Não, ele está preocupado. Como eu pecaria contra o meu Deus? Posicionamento no mundo espiritual, gente. A gente precisa aprender isso, precisa fazer isso. Isso aí é caráter moldado pelo Senhor. E caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Quando todo mundo está vendo, nós somos bonitinhos, perfeitos, crentes, nota 10. Mas na hora que chega a mensagem, na hora que chega aquela mensagem no celular, aquelas figurinhas, aquelas coisinhas, qual é o nosso posicionamento? A gente curte, a gente entra na onda. Quando lá no nosso trabalho começa as conversinhas maledicentes, fofoquinhas, as piadinhas sem graça, a gente entra na onda? Ou a gente toma uma posição e sai fora? Se a gente tem oportunidade de falar alguma coisa, a gente fala, mas se a gente sai. Não é para o meu mérito, não, mas eu trabalhei muito tempo com a Mônica, né? E a gente tinha muitas mulheres que trabalhavam com a gente, e às vezes elas estavam conversando sobre um assunto lá, chegando ao almoço, aquelas 4, 5 mulheres falando. Aí quando eu chegava perto, elas falavam assim: o Walter chegou, eu mudei de assunto. Por quê? Porque elas sabiam do meu posicionamento com relação a algumas questões, e eu conversava com elas sobre aquilo. O que a gente tem que fazer? Seguir o que está escrito na palavra. Abstenham-se de toda forma do mal. Ou seja, fuja da aparência do mal. A palavra de Deus nunca diz para a gente enfrentar o pecado. Eu vou enfrentar o pecado.
Não, eu não preciso enfrentar o pecado, eu tenho que fugir do pecado, porque nós somos suscetíveis ao pecado, nós somos tentados. A palavra de Deus diz que Deus nos dá força para vencer a tentação, mas nós não podemos também ficar dando mole. Nós não podemos ficar também querendo enfrentar o pecado, a situação, porque a gente pode cair. Mas por quê? Porque a gente tem o direito de escolher. A decisão é sua, a decisão é minha. Eu escolho e você escolhe. Eu escolho ou não cair nas tentações da casa de Potifar. José escolheu não cair nas tentações da casa de Potifar. E eu escolho cair nas tentações da casa de Potifar. E você cai nas escolhas da casa de Potifar. E ninguém pode te impedir isso, gente. É você que decide. É o seu comportamento, sua atitude, seu posicionamento que decide se você vai cair ou não. Mas a palavra de Deus diz que vale a pena a gente se posicionar diante de Deus. Para Davi valeu a pena. E para José? Será que valeu a pena? Olha só, José ele estava na casinha dele, aí ele foi vendido como escravo, de escravo ele foi tentado por essa mulher, ele foi para a cadeia, e lá na cadeia chega um dia que o faraó tem um sonho, e esse sonho o faraó não sabia o que fazer, mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano lá atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó, seu pai. E Deus tinha um plano de preservar essa família. E Deus precisava de alguém que tomasse um posicionamento para fazer isso. E José vem tomar esse posicionamento. Gente, olha o posicionamento, tomar a decisão de José diante do faraó. Eu duvido que alguém de vocês aqui fez um MBA do jeito que José fez. Enquanto José estava na cadeia, ele fez um MBA. Gente, ele fez um MBA em planejamento estratégico, fez um MBA em finanças para dar a consultoria que ele deu para o faraó. É fantástico, gente. Olha lá, Gênesis 41. São 6 versículos, de 33 a 38. Vale a pena ler. Gênesis 41. A palavra diz assim: procure agora, faraó. José falando para faraó. Depois que o faraó, ele sabe qual que é o sonho, o faraó conta, e ele diz: procure, faraó, um homem criterioso, sábio. Coloque. 33, Gênesis 41, a partir do 33. Procure agora, faraó, um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. E o faraó também deverá estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle de faraó. Serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó se perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, a quem está o Espírito do Senhor? Ao mesmo tempo que ele dá essa consultoria, se posicionando, entregando o currículo dele para o faraó. E o faraó contrata ele como governador. Gente, tomar posicionamento ao lado do Senhor, tomar posicionamento correto, gera ganho em nossa vida natural e em nossa vida espiritual. Vocês podem estar certos disso. E nós temos muitas outras pessoas na Bíblia que tomaram posições e que foram bem-sucedidos no que eles precisavam. E assim como esses personagens bíblicos, também nós precisamos fazer isso. Mas como fazer? De forma prática, objetiva. Como nós podemos fazer isso? Através do despertamento espiritual que começa em nós. Com nossas escolhas, nossos comportamentos, nossas atitudes. A palavra de Deus lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto exorta a gente a se posicionar fora do padrão do mundo. Como nós vimos agora, segunda, terça e quarta aqui, dá um reset na nossa vida. Ou como diz o pastor, dá um reset. Né? Dá um reset. Não tomar a forma do mundo, se transformar. Isso implica mudança de perspectiva, de valores, de prioridades. E isso não é um negócio que você faz e pronto, acabou. Não, isso é um processo. Não é um processo, parou, isso é um processo, como a santificação. É um processo dinâmico e contínuo. Dinâmico e contínuo, nós vamos continuar crescendo no Senhor. Porque qual é o padrão de Deus? E a Bíblia nos responde qual que é o padrão de Deus num texto de Efésios 4. Eu vou resumir um pouquinho aqui, mas eu vou pegar o versículo 28 e diz, desde o 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Tem muitos textos lá de Gálatas, fala sobre alguns comportamentos, mas esse texto aqui fala, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando se ficarem irados, não pequem. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês. E para que a gente consiga tomar esse posicionamento e de forma prática, são duas coisinhas que a gente precisa fazer. Simples, mas que dão toda a solução. Dedique tempo para a leitura da palavra de Deus. A Bíblia é uma poderosa fonte de verdade. Simples assim, gente. 2. Cultive uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Simples assim, gente. Oração e palavra de Deus. É a forma como você vai crescer e você vai aprender a se posicionar e você vai ter ferramentas para que você se posicionar no mundo espiritual. E isso vai refletir em tudo que você faz, nos teus negócios, na vida familiar. Tudo em toda a sua vida, isso acaba se refletindo. A Bíblia diz lá em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No momento que nós passarmos a termos essa comunhão, essa intimidade com Deus, no momento que a gente passa a ter leitura da palavra e oração, esse relacionamento vai fazer com que a luz do Senhor brilhe através de nós diante dos homens. E eles vão ver as nossas boas obras, vão glorificar a Deus por conta das suas ações. Fantástico, gente. É simples, claro e objetivo. A palavra de Deus, o Evangelho não é algo difícil. Não é algo complicado. Não é fácil também, né, pastor? Mas assim, não é complicado. É trabalhoso, mas não é complicado. Porque dessa forma, as nossas boas obras, nós vamos tratar as pessoas de forma igual, nós vamos conduzir nossos negócios de maneira clara, segura, com integridade, com honestidade, com compaixão. É dessa forma como nós vamos fazer a nossa vida. E se tudo isso que eu falei fizer sentido para você, eu quero te desafiar a tomar uma posição. A renovar a mente, a brilhar a sua luz diante dos homens, a espelhar e espalhar a glória e o amor de Deus. Como? Através das suas atitudes, através dos seus comportamentos, que vão te trazer crescimento espiritual para a sua vida e relacionamento com Deus. E a sua vida vai dar bem.
Vocês lembram lá no início que nós lemos lá de Filipenses? Tudo que vocês aprenderam, ou receberam, ouviram e viram em mim, Paulo falou, era o quê? Foi em prática. Não é colocar em prática o que eu falei, mas colocar em prática o que está na palavra. Tudo que vocês aprenderam da palavra, tudo que vocês receberam de ministração da palavra, tudo que vocês ouviram e viram na palavra, coloque em prática. Tome um posicionamento. Eu queria orar com vocês para que a gente declarasse o nosso arrependimento pela nossa falta de posicionamento. A gente orar e declarar para Deus, eu me arrependo porque eu não estou tomando posicionamento no mundo espiritual do jeito que eu preciso, do jeito que eu devo fazer. Pedir que para o Espírito Santo de Deus ajude a nós a reorganizarmos nossa agenda, que o Espírito Santo nos ajude a organizar os nossos compromissos, mas também ajude a reorganizar as nossas vontades, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que a gente tenha condições de tomar um posicionamento e crescer em intimidade com Deus. Simples assim. O Evangelho é prático, simples. E ele traz para nós uma série de benefícios para a sua vida espiritual e para a sua vida natural.